Olá, aquariano, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o Bruno. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês do signo de Aquário. Se você não é um aquariano, veja onde tem Aquário no seu mapa astral. Possivelmente a gente vai direcionar essa leitura para essa área da sua vida. Combinados assim, pessoal, uma leitura geral não vai ressoar com todo mundo. Pegue então apenas aquilo que ressoar com o seu momento, tá bom? Vamos lá, agradecer aí aos nossos mentores. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Assim a gente faz aquela troca justa, combinados? Agradecer a nossa espiritualidade, aos nossos mentores, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Rafael, São Padre Pio, Nossa Senhora das Alegrias, Virgem da Penha. Vamos ver qual é a mensagem aí que vai ressoar com o nosso momento. A gente começa com 5 de ouros. Muito bem, Rei de Paus. E caiu no chão a carta do Eremita. No fundo do deck, a gente tem um Ás de Espadas. Bora lá. 5 de ouros, Rei de Paus e o Eremita. Pessoal, a energia aqui, ela vem trazer o seguinte, o fim de um período de escassez, tá? É um fim de um momento onde a gente tem limitação material e é onde a gente consegue, através do nosso poder pessoal. O Rei de Paus é um rei que ele tem muito uma energia espiritual também, digamos assim, mas é uma energia de empoderamento que vem a partir de acreditar em si mesmo, sabe? E nada mais do que espiritualidade, né? Porque a espiritualidade é onde a gente começa a acreditar em nós mesmos, assim a gente começa a se amar mais e, consequentemente, faz essa conexão maior com o nosso eu superior, com a espiritualidade, com os nossos mentores, através dessa maneira. Aqui a gente tem um momento da onde a gente consegue sair um pouco do materialismo e vai um pouco mais para o âmbito espiritual, tá? É um momento que vai exigir da gente, muitas vezes, um caminho de desenvolvimento individual. O que isso quer dizer? Não é muito relacionado a que a gente não está falando de outras pessoas, a que a gente não está falando de ciclos, por exemplo, de um relacionamento amoroso, aqui a gente está falando de algo. Se a gente estiver falando de trabalho, nessa situação aqui, a gente fala de um momento que a gente deixa de agradar todo mundo e começa a se agradar um pouco mais. E a partir disso, a gente vive um pouco mais sozinho, que é importante para a gente se reconhecer de novo, para a gente olhar para dentro e entender o porquê que a gente faz o que faz, tá? Com esse Ás, a gente tem um Ás, olha isso, a gente tem um Ás de Espadas e um Ás de Ouros no fundo do deck. Aqui, possivelmente, a gente está falando de situações que, depois desse momento da gente com a gente mesmo, a gente encontra recursos para viver coisas novas, tá? Mas vai ser importante esse se reconhecer, esse momento seu com você mesmo, sabe? Vai ser importante olhar no espelho e entender o porquê que chegou, o porquê que foi permitido viver esse momento de escassez, que não necessariamente é um momento de muitas dificuldades, mas é um momento que a gente não está nunca satisfeito com o que tem, entende? Quando a gente fala de escassez, não é só porque eu não tenho o que comer. Não, não é isso sempre. Muitas vezes é uma escassez de reclamação, sabe? Por que que eu tenho que comer, mas não quero o que eu tenho? Eu quero sempre o que o outro tem. O do outro é sempre melhor. Muitas vezes esse momento chega na nossa vida por conta das comparações. E a gente para de entender e para de olhar para o que a gente já tem. Sabe? Quando a gente começa a se colocar no nosso lugar mesmo, de ser humano, a gente entende que está tudo bem ter desafios, está tudo bem ter situações que vão nos levar ao aprendizado, situações que vão nos levar a momentos de conexão espiritual, porque muitas vezes muitas pessoas se aproximam, né, da espiritualidade, se aproximam dessas conexões, começam a se isolar mais quando se sentem inferior na régua do outro. Isso eu nunca consigo fazer o que o fulano faz. Ou então o fulano sempre consegue oferecer mais, a casa é melhor, o trabalho é melhor. E eu começo a me distanciar um pouco
e me reprimir, sabe? Só que é importante não entrar neste lugar de repressão ou de comparação. É importante você entender que você é você. Entende? Existe um porquê de você viver o que vive. E a gente tem os recursos que precisa para continuar vivendo. Às vezes esse momento vai te levar para um lugar de solitude, um momento seu com você, mas que vai ser neste momento que você vai reconhecer tudo que já tem, vai reconhecer quem é, entende? Vai reconhecer o seu poder, vai começar a amar os seus defeitos, porque todos temos. Aqui a gente não está falando de defeitos, por exemplo, o que é certo ou o que é errado, tá? A gente está falando de coisas boas e ruins. Então, por exemplo, eu tenho um defeito, eu sei que eu sou assim, eu não tenho tudo que eu posso nesse momento para mudar essa situação, eu preciso conviver com isso e eu preciso aceitar que eu sou assim. Entende? E não é uma coisa que, eu sou assim e eu estou fazendo mal para as outras pessoas. Não, não faz mal para ninguém. Quando você sai da régua de comparação com o outro, que o outro tem mais, que é melhor, você consegue entender que você é você. Sabe? Existe um poder pessoal aqui, na presença, no meio da leitura do rei de Paus, que vem trazer muito isso. Muitas vezes a gente vai precisar sim ficar sozinho para se reconhecer, para se olhar no espelho, para se aceitar do jeito que é e a partir disso não deixar com que essa situação vire uma dor, mas é trazer força dessa situação para se colocar, para se levantar, sabe? Aqui a gente não está falando de uma força, de um reconhecimento que vem do outro. Aqui a gente está falando de um reconhecimento que precisa vir primeiro de você mesmo. E você encontra. E você encontra porque você já tem esse conhecimento interno. Às vezes é só preciso olhar para ele. Parar e olhar. Então essa situação que veio, que aconteceu, que, sabe? Ela não veio para te deixar numa situação ruim. Ela veio para que você se olhe e ame o que você tem. E agradeça pelo que você tem. E consiga, de fato, se olhar e se reconhecer, sabe? Com conhecimento, com maturidade, com estruturação, para criar coisas novas. Para se direcionar por outros caminhos. Sabe? Aqui a gente está falando muito de um meio artístico também, por exemplo. Por quê? Porque o artista, que é uma profissão teoricamente, digamos, muito competitiva, né? É um mercado difícil de você conseguir chegar no ápice ali, né, do reconhecimento. Muitos artistas que chegaram nesse ápice de reconhecimento, eles utilizaram a dor para se empoderar, sabe? Usaram a diferença para valorizar, porque as nossas diferenças é o que nos torna único. Entende? E é só através dessa união de ser único que a gente começa a reconhecer o poder que tem. Olha o poder que existe em ser quem se é. Ninguém no mundo pode ser você. Sabe? Ninguém no mundo pode ser você. Ninguém no mundo tem aquele jeitinho seu. Sabe? Enquanto tem gente ali criticando porque você é assim, vai existir alguém que vai valorizar aquilo que você tem. Nossa, mas a gargalhada dele é muito alta. Tem gente que vai amar o alto da sua gargalhada, sabe? Porque vai iluminar outras áreas da vida daquela pessoa. E assim a gente começa a fazer trocas saudáveis. Mas para essas trocas começarem a acontecer de uma forma mais enaltecedora, digamos assim, de uma forma mais completa, é preciso primeiro a gente se reconhecer. É preciso a gente amar o que a gente tem e o que a gente é, sabe? Vamos ver o que mais? Vamos trazer uma carta potencial aqui para essa leitura. E qual que é o desafio? Ups! Vamos ver o que caiu ali no chão. Será que eu vou conseguir pegar? Consegui! A gente tem o 2 de copas como desafio. O 2 de copas
E a carta potencial da leitura de vocês é a carta do diabo, que vem falar muito das decisões. A carta do diabo é uma carta muito bonita no sentido seguinte, não tem nenhuma conotação religiosa. Ela tem o bonito seguinte, eu sou livre para ser quem eu sou, sabe? Eu me empodero, eu trago um pouco do ego, eu trago um pouco, sabe, do equilíbrio saudável. Não adianta eu querer, por exemplo, nós somos humanos, vivemos aqui na Terra, né, na terceira dimensão. Não adianta eu querer ser muito espiritualizado igual aquela pessoa é. Ou eu tenho que encontrar o meu equilíbrio comigo mesmo. E eu vou sempre entrar nesse balanço, sabe, da Terra, da matéria. Nós precisamos da matéria para viver enquanto seres humanos. Precisamos reconhecer as nossas falhas. Precisamos reconhecer que somos humanos, a vulnerabilidade. E encontrar beleza, encontrar força a partir disso, sabe? Como desafio 2 de copas, vem falar aqui de conexões. Muitas vezes vai ser importante a gente deixar para trás algumas conexões que a gente achava que seriam para sempre, tá? O 2 de copas, ele vem falar muito de conexões do romance, né? Pode ser aqui com o trabalho também, mas de conexões de alma gêmea, digamos, de situações. O que é uma alma gêmea? É uma situação que está totalmente compatível a me trazer os aprendizados que eu preciso. E muitas vezes a gente romantiza isso demais, sabe? Então aqui é trazer um pouco mais para o terreno, sem romantização, e entender que está tudo bem ser vulnerável, está tudo bem ser quem eu sou, sabe? Se permitir seguir adiante sem culpa. Porque falhei. Falhei. Vou continuar falhando. Não nesse erro mais. Ou então em uma escala menor, né? A gente vive em ciclos. Vai rodando, rodando, rodando. E se empoderar desse ego num lado positivo também. Num lado de ajuda ao outro, sabe? É eu poder ter para poder contribuir. Para poder dar o meu melhor ao mundo. Mas antes disso, ter um momento de maturação, um momento de conhecimento de si mesmo, sabe? Entender que existem falhas, não existe perfeição. Porque se a gente leva isso, por exemplo, desse empoderamento do ego muito para o lado da perfeição, eu sou perfeito, eu não erro, a gente se afasta dessa conexão. A gente cada vez mais vai se afastando da conexão com nós mesmos, porque isso gera um superego, né? E aí esse superego acaba sendo um pouco prejudicial, tá? Muitas vezes, para a gente conseguir aterrar e trazer um ego saudável, é importante a gente se colocar menos importante, muitas vezes, tá? Ninguém está tão preocupado assim com as suas escolhas. As pessoas também têm a vida delas, as pessoas também têm as preocupações diárias delas mesmo, sabe? E você também não é tão importante que vai conseguir mudar o outro, que vai conseguir oferecer para o outro exatamente aquilo que ele precisa, entende? É importante a gente entender um pouco disso também, para não achar que a gente pode mudar o outro, que a gente pode mudar o caminho, o destino, ou a vida de alguém, sabe? Ou então para eu não me sacrificar muito também, achando que eu preciso ajudar todo mundo, sendo que tem gente que não quer ajuda. A gente dá aquilo que a gente pode dar e o outro recebe de acordo com o que ele pode receber. Não existe salvador da pátria. Existe você salvar a você mesmo. Aqui a gente tem muito uma questão de não se culpar tanto, continuar seguindo e trabalhando em você, dia após dia, sabe? E então, esse desafio, ele vira uma potência. Porque se eu administro que eu estou aqui para trocar, mas que eu também... É muito do seguinte, assim, tipo, as pessoas ao meu redor, elas não estão para me atrapalhar, elas não estão para me prejudicar, sabe? Se eu deixo de fazer o que eu preciso fazer para mim, por exemplo, se eu tenho uma trava de todo o tamanho no meu olho,
Como que eu vou ajudar o outro? Primeiro eu preciso tirar a minha trave do meu olho para eu conseguir enxergar com clareza como eu posso ajudar. Entende? E não se culpe tanto por não ter conseguido fazer a transformação na vida do outro que você em muitos momentos queria ter feito. Porque na sua consciência aquilo era o mais importante, sabe? Mas cada um tem o seu aprendizado. Cada um tem a sua situação com que vai lidar. O seu foco hoje, aqui, agora, é cuidar de você. Tá? É você se empoderar, é você olhar com amor, sabe? Para você mesmo. E entender que você faz o que pode fazer. A gente é importante sim para o outro, a gente é útil para o mundo. A gente tem mensagens que só a gente vai trazer para este mundo. Só que primeiro a gente precisa cuidar da gente. Se a minha vida está toda bagunçada, como eu quero ajudar o outro? Entende? Pessoal, essa é a mensagem para vocês. Espero que tenha feito algum sentido aí do outro lado. E é isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.